Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre cicatrização sem complicação. O que é cicatrização? É um processo avançado sistêmico, né? Então o que nós entendemos por sistêmico? Ocorre em todo o nosso organismo. Exige do nosso organismo a ativação e a produção de um grande número de componentes moleculares e celulares. Esses agem de forma sequencial, ordenada e contínua, patrocinando todo o processo de reparação tissular, ou seja, dos nossos tecidos. Cicatrização é um processo endógeno, interno. Isso não implica em descuidarmos do tratamento tópico. Nesse sentido, concluímos que o curativo por si só não é o único responsável pela cicatrização. Vamos falar agora sobre lesão. Ao analisarmos uma ferida, nós temos que levar vários fatores em consideração. Por exemplo, a idade do paciente, o estado nutricional, os medicamentos que esse paciente faz uso, se ele tem ou não vasculopatias, além de analisarmos o tipo de lesão, a localização e a profundidade da lesão. É importante salientar que no processo de cicatrização estão envolvidos células epiteliais, inflamatórias, plaquetas, fibroblastos, entre outras células e substâncias químicas. Estas interagem entre si para o restabelecimento dos tecidos atingidos. Vamos falar agora sobre fisiologia da cicatrização. É importante salientar que a ferida ela vai sempre cicatrizar de baixo para cima e das bordas para o centro. Essa cicatrização tem 3 fases distintas. Primeiro, fase inflamatória. Segunda fase, proliferativa ou fibroblástica. Terceira fase, remodeladora. E aí nós vamos falar um pouco agora sobre a fase inflamatória. Essa fase é uma fase constituída por ativação de fatores de coagulação, liberação de células fagocitárias. Essas células são chamadas de neutrófilos e macrófagos. São células responsáveis pela limpeza da ferida. Essa fase é uma fase marcada por dor, calor, rubor, hiperemia, secreção, que são os sinais clássicos de inflamação. Lembrando, pessoal, que a inflamação é fisiológica, é uma resposta do organismo à agressão. Essa fase dura em média 72 horas. Vamos falar agora sobre a fase proliferativa fibroblástica. Essa fase dura em média de 1 a 14 dias. Tem como principal função a formação do tecido de granulação, que é um tecido vermelho vivo composto por colágeno. Nesta fase, há uma intensa vascularização e uma intensa migração de células para o local da ferida. A terceira e última fase é a fase remodeladora. Nesta fase, vai ocorrer a diminuição da vascularização, dando lugar a um tecido que nós chamamos de tecido cicatricial, formado ainda na fase anterior. Ocorre nesse momento o realinhamento das fibras de colágeno, que até então estavam sendo formadas de maneira desorganizada. Há uma destruição do colágeno antigo e uma formação de um novo colágeno, que vai dar uma maior sustentabilidade, uma maior tensibilidade ao tecido. Agora nós temos aqui um organograma da cicatrização normal da ferida. Na primeira fase nós temos aqui a ferida aberta. O que ocorre? Nesse primeiro momento vai ocorrer uma vasoconstrição, ou seja, haverá diminuição do calibre dos vasos internos, a fim de garantir a hemostasia e impedir que haja uma hemorragia e sangramentos. Logo após vai ocorrer a vasodilatação, que é a saída do plasma de dentro dos vasos sanguíneos. Nesse plasma há células de defesa e também substâncias mediadoras ou mediadores químicos,
como prostaglandinas, adrenalina, entre outros, que vão causar os sinais de inflamação, dor, calor, rubor, hiperemia e edema. Nesse momento, a pele vai estar quente e dolorida. Logo após a formação de coágulo. Nesse coágulo, nós vamos encontrar as células de fagocitose, como foi falado, os neutrófilos e os macrófagos, que irão fazer a limpeza da ferida. Após a limpeza, vai ocorrer a neovascularização, ou seja, a formação de novos vasos sanguíneos que vão ser responsáveis pela nutrição e a oxigenação desse novo tecido cicatricial. Após essa primeira fase, vai ocorrer a fase fibroblástica. Nessa fase, há a liberação de fibrina, que vai formar uma rede juntamente com o tecido de colágeno. Essa rede, essas fibras ainda vão estar desorganizadas, mas vão estar procurando formar um novo tecido de cicatrização. Nesse momento, vai ocorrer a epitelização, que é formada ou caracterizadas pelos queratinófilos, que são os responsáveis pela produção de queratina, que vão formar o manto da nossa pele. Ocorre também a síntese do colágeno, ou seja, a destruição do colágeno antigo e a substituição de um novo colágeno. Esta fase é marcada pela contração da ferida de baixo para cima e das bordas para o centro. A última fase, que a gente chama de fase de remodelação, há o equilíbrio entre a degradação do antigo colágeno e a renovação ou a formação de um novo colágeno. As fibras são organizadas e a cicatriz ganha uma aparência melhor, mais adequada, mais resistente e, por fim, a cicatrização da ferida. Vamos falar agora sobre a cicatrização, de que forma que ela pode ocorrer. Bem, a cicatrização ela pode ocorrer de 3 formas distintas: por primeira intenção, segunda intenção e terceira intenção. Aqui nós temos, pessoal, um exemplo da cicatrização por primeira intenção. Aqui nós observamos a cicatrização de uma ferida cirúrgica no joelho e aqui no tórax. Observem que as bordas elas estão aproximadas, tanto em uma cicatriz como na outra. Não há nenhuma perda de tecido visível, ou se há, é em pequena quantidade. Há ausência de infecção, mínimo edema. O tecido de granulação existe, porém não é visível. A sutura, ele é suturado cirurgicamente. Agora nós temos o segundo exemplo, que é a cicatrização por segunda intenção. Observem que nesse caso pode haver perda excessiva de tecido. Pode haver a presença de infecção ou não. Nesse caso, não é possível a aproximação das bordas. Esse tipo de lesão não é suturada, são abertas. Se fecham por meio de epitelização, que é a queratinização, o revestimento da ferida, e pela contração interna da ferida. Por último, nós temos aqui a cicatrização por terceira intenção. É importante observar que ela tem as mesmas características das feridas que ocorrem a cicatrização pela segunda intenção. Porém, há a presença muito forte de infecção, pode ter a presença de tecido desvitalizado ou tecido necrótico e existe também a presença de esfacelos e células mortas. É importante lembrar que a aproximação das bordas desse tipo de ferida ocorre após o tratamento aberto inicial. Nesse caso, devido à infecção, se deve tratar primeiro a infecção e só após o tratamento desta, realizar a suturação da ferida. Bem, pessoal, muito obrigado. Espero que tenham gostado da nossa aula. Curtam o nosso vídeo, deixem as suas sugestões de vídeo aula e inscrevam-se no nosso canal. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.